Olá, estudante do nono ano, seja bem-vindo à nossa quarta aula. Eu sou a professora Suelen e eu estou aqui para ir junto com você nessa caminhada. Vamos lá? Bom, na aula de hoje você vai precisar dos materiais de costume. Então, caderno ou folha para anotação, caneta, lápis, borracha e uma régua. É sempre bom você ter um kit aí com uma régua também. Outra dica importante: faça as anotações separadas por componente curricular. Então, não deixa tudo misturado. Organize-se. Faz as anotações de matemática num papel, em outro papel as anotações de língua portuguesa e assim por diante, tá bom? E outra questão bem importante: não fique desesperado querendo copiar tudo que eu passo aqui na tela. Existem alguns momentos que você vai precisar registrar. Em outros momentos, eu quero que você observe, que você preste atenção e se concentre, tá bom? Combinado? Então vamos continuar. Na aula passada, o que a gente viu? Bom, nós falamos um pouquinho sobre expressões algébricas, então a gente resolveu aquele desafio lá das frutas. Depois nós falamos sobre variável na expressão algébrica. Por que aquela letra na expressão algébrica a gente chama de variável? Porque ela pode variar, pode ser qualquer valor. Agora, se a gente tiver mais uma informação depois da expressão algébrica, se a gente tiver lá um igual e outros elementos, a gente tem uma equação. Então, a gente viu na aula passada a expressão algébrica e nós vimos também a equação. Lá na equação, a letra que aparece nós chamamos de incógnita. Por quê? Porque a incógnita, ela representa um valor desconhecido. Esse valor a gente consegue calcular, a gente consegue descobrir quanto ele representa, quanto ele vale. Por quê? Porque nós temos a informação ali da igualdade. E para ser uma equação, o que a gente precisa ter? Bom, para ser equação, nós temos que ter alguns elementos. Então, veja só, para ser equação, a gente tem que ter lá o igual, que é a igualdade. Nós precisamos ter elementos antes do igual, que nós chamamos de primeiro membro, e elementos depois do igual, que nós chamamos de segundo membro. E também, para ser equação, tem que ter pelo menos uma incógnita. Veja bem, pelo menos uma. Pode ter mais de uma, mas tem que ter no mínimo uma incógnita, um valor desconhecido. Aqui no meu exemplo, eu usei o X, mas poderia ser outra letra. Ah, e outra coisinha importante: a incógnita pode ter expoentes também. Dependendo do expoente, ela vai receber um tipo específico de nome. Como assim, professora? Essa equação que eu estou mostrando ali para vocês, a gente chama de equação do primeiro grau. Por quê? Porque o expoente ali do X é 1. E o maior expoente nesta equação é 1. Se eu tivesse ali x ao quadrado, lembra que o quadrado é o 2, o expoente 2. Aí essa equação seria do segundo grau, certo? Muito bem, então isso foi o que a gente viu na aula passada. Então agora você vai pegar o seu caderno de matemática ou a sua folha de anotação de matemática, vai colocar a data de hoje, vai escrever as informações da nossa aula. Então, aula 4, proporcionalidade direta e inversa. Vou te dar um tempinho para você fazer esse registro e eu já volto. Muito bem, agora que você já fez esse registro no seu caderno, deixa o caderno ali do ladinho e vem aqui comigo e presta atenção na leitura de uma curiosidade. Então, olha só, você sabia que, em média, 1 em cada 10 pessoas no mundo são canhotas? O que é ser canhoto mesmo? Canhoto é aquela pessoa que escreve com a mão esquerda. Eu, por exemplo, eu sou canhota, eu escrevo com a mão esquerda. Vejam outra coisa importante. Ali na nossa curiosidade diz que é em média.
Isso significa que não é exatamente essa quantidade, porque existem lugares que tem mais pessoas canhotas, existem lugares que tem menos pessoas canhotas, que também tem muitas questões culturais, históricas envolvendo essa questão de ser canhoto ou não. Até se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada lá que é bem legal. Mas então vamos seguir com a nossa curiosidade aqui. Então veja, em média, uma pessoa em cada 10. Então, olhem só alguns registros que eu vou fazer num quadro. Observem lá. Então, na primeira linha eu vou colocar a quantidade de pessoas canhotas. Na segunda linha eu vou colocar o total de pessoas. Então vejam só, a informação da curiosidade era uma em cada 10. E se eu dobrar a quantidade ali de baixo? Ó, eu dobrei a quantidade, eu multipliquei por 2. Então eu peguei o dobro de 10. Quantas pessoas canhotas será que são? Vamos ver? Se eu dobrei a quantidade, eram 10 pessoas, agora são 20, então eu também dobro a quantidade lá em cima. Então, o dobro de 1 é 2. Então, se a gente tiver 20 pessoas, em média, 2 dessas pessoas serão canhotas. E se eu pegar o quíntuplo dessa quantidade? Se eu multiplicar por 5, então eu tinha 20, multipliquei por 5, agora eu tenho 100. Agora eu tenho 100 pessoas. Quantas pessoas em cada 100 serão canhotas? Então, eu vou pegar a quantidade anterior, vou multiplicar por 5 também, e eu vou ter 10 pessoas em cada 100. Então, em média, 10 pessoas em cada 100 no mundo são canhotas. E será que essas informações que eu coloquei ali, a gente pode registrar de outra maneira? Porque, vejam, eu apresentei em forma de um quadro. Eu posso escrever isso, representar isso de outra forma? Posso sim. Então, observa lá. 1 em cada 10, eu posso escrever como uma fração. 1 em cada 10. 2 em cada 20 também. 10 em cada 100 também. Então, essas quantidades são equivalentes. O que seria ser equivalente? São frações que estão escritas de forma diferente, mas que representam a mesma quantidade. Você já vai entender um pouquinho melhor. Então, só para a gente lembrar, no numerador da minha fração eu coloquei o total de pessoas canhotas e no denominador eu coloquei o total de pessoas que eu estou considerando naquele grupo. E olha só que interessante, o 10 sobre 100 é 10 por 100. 10 por 100 é 10%. Então olha lá, eu posso representar a informação num quadro, eu posso representar a informação em forma de fração, eu posso representar essa informação em forma de percentual. Será que tem outro jeito de fazer essa representação? Pega lá a sua calculadora e faça ali a divisão. Você lembra que fração é uma divisão, né? Então, faz a divisão lá, 1 dividido por 10. Olha quanto que deu. Agora faça 2 dividido por 20. Agora faça 10 dividido por 100. E aí, quanto será que deu? Eu vou mostrar para vocês como que fica essa divisão. Vou fazer uma dessas para mostrar para vocês. Vou fazer uma dessas divisões aqui no quadro para vocês darem uma conferida como que a gente faria a divisão se eu não usasse a calculadora, né? Eu pedi para vocês fazerem na calculadora, mas eu vou mostrar para vocês a divisão sem usar a calculadora, ok? Eu vou fazer a divisão de 10 sobre 100. Então, eu vou fazer 10 dividido por 100, tá bom? Então, olha lá. Tenho 10, vou dividir por 100. 10 dividido por 100. Eu consigo já iniciar essa divisão? Dá para começar a divisão desta forma como tá? 10 dividido por 100? Dessa forma eu não consigo. Então, o que eu preciso fazer? Lembra daquela história que eu falei de multiplicar por 10 e dividir por 10? É isso que a gente faz na prática quando a gente está fazendo uma divisão que acaba aparecendo decimais. Então, a gente multiplica por 10 e divide por 10. É isso que a gente está fazendo. Então, eu vou fazer do processo prático. Então, eu vou colocar um 0 aqui, que eu multipliquei por 10. Vou colocar um 0, aqui, porque se eu multipliquei por 10, aqui eu tenho que dividir por 10 para não mudar o número. Então, agora eu consigo fazer minha divisão. 100 dividido por 100 vai dar 1. Porque 1 vezes o 100 é 100. E não sobra nada. E ficou o nosso 1
décimo. Se você fizer essa divisão aqui do 1/10 em forma de fração, vai dar esse resultado. O 2/20 também vai dar esse resultado. Você deve ter visto aí quando você fez o cálculo na calculadora, né? Então, vejam só, essa aqui é uma outra forma de representar aquelas informações lá do quadro e as frações e aquele percentual. Então, vou anotar ali para vocês fazendo a divisão utilizando as casas decimais. Então, eu tenho lá o 10 e eu vou deslocar a vírgula para a esquerda 2 casas. Por que eu vou deslocar a vírgula para a esquerda 2 casas? Porque eu estou dividindo por 100 e o 100 tem 2 zeros. A gente sempre desloca a quantidade de zeros que tem lá no denominador. Mas, professora, você falou que não existe divisão por zero. Sim, mas eu não estou falando de zero no denominador, eu estou falando do número 100. Por isso que a gente desloca 2 casas. Se fosse dividido por 1000, eu ia deslocar 3 casas e assim por diante. Então, olha lá, 1 casa, 2, coloquei a vírgula. Eu não posso ter uma vírgula voadora ali sem nada na frente. Então, a gente coloca um 0 para poder deixar a vírgula. Lembra que 0 à esquerda sem vírgula não tem valor. Então, o nosso número lá que eu fiz no quadro e agora fiz aqui. Bom, essa fração que eu escrevi, nós chamamos de razão. Então, quando a gente quer comparar duas grandezas, o que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido e comparado. Então, volume, massa, peso, todas essas grandezas, velocidade, podem ser comparadas. Então, quando a gente vai escrever essa comparação entre elas, nós escrevemos em forma de quociente. O que é quociente? É o resultado de uma divisão. Então, eu escrevi ali as informações de uma pessoa em cada 10, são canhotas, em forma de fração. Coloquei ali também a expressão na divisão. Vejam lá, 1/10 é uma fração e a fração é uma divisão. Então, eu posso escrever com os 2 pontinhos, igual eu coloquei ali na tela. Como que nós fazemos a leitura de uma razão? Nós fazemos de 3 formas. Então, a gente pode ler assim, razão de 1 para 10, a gente pode ler razão entre 1 e 10, ou apenas 1 está para 10. Então, como que fica a definição matemática de razão? Definir matematicamente uma razão. Como que você vai encontrar isso nos livros? Então, você vai encontrar mais ou menos assim. Então, sendo A e B 2 números racionais, com B diferente de zero, o que significa isso? Que nós não podemos ter o zero no denominador, porque o denominador indica divisão e não tem divisão por zero. Então, por isso que na definição aparece ali o B diferente de zero, certo? Denomina-se razão de A para B, ou razão entre A e B, o quociente. O que é o quociente mesmo? É o resultado da divisão. Então, o quociente é o resultado da divisão que nós representamos daquela maneira ali. A sobre B ou A 2 pontinhos B. E nós fazemos a leitura como eu já comentei com vocês. Razão de A para B, razão entre A e B ou A está para B. Importante, a ordem dos elementos em uma razão é essencial. Se no exercício, na situação problema, enfim, estiver falando A está para B, você não pode trocar a ordem e colocar o B primeiro e depois o A, porque você muda a razão. Não acredita em mim? Pega lá a sua calculadora e faça a divisão. Quanto que fica 10 dividido por 1? Vai dar mesmo resultado de 1 dividido por 10? Não vai. Então, muito cuidado com isso. Em alguns exercícios aparece aquela palavra respectivamente. Respectivamente quer dizer que é naquela ordem que está dizendo no enunciado, tá bom? Muito bem. Então, agora é a sua vez. Você vai pegar o seu caderno e vai fazer o registro aqui do enunciado das atividades e eu vou fazer a leitura para você acompanhar aqui comigo e já ir entendendo mais ou menos o que precisa fazer. Então, vamos lá? Em um teste, Ana Luísa acertou 14 questões e errou 6. Escreva na forma de fração irredutível a razão. Então, você vai escrever uma razão usando aquela linguagem lá em forma de fração e você vai deixar a fração irredutível. O que é fração irredutível? Você vai simplificar a fração. Você vai encontrar um número que você possa dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo, até você não conseguir mais fazer essas divisões. Então, daí a fração é dita irredutível, certo? Então, o que você vai fazer? Letra A razão entre o número de acertos e o número de erros. Na letra B, a razão entre o número de erros e o número de acertos.
E na letra C, a razão entre o número de acertos e o total de questões. Então, eu vou dar um tempinho para você registrar no seu caderno, para você resolver e a gente já volta para fazer a correção. Então, conseguiu resolver? Deu tempo? Não deu tempo? Foi muito rápido? Calma, respira e vem conferir comigo as respostas. Então, olha só, eu vou deixar anotadinho ali no canto as informações do nosso problema, da nossa questão, para a gente poder resolver. Então, olha lá, a quantidade de acertos da Ana Luísa foi 14. A quantidade de erros foi 6. Bom, então qual era o total de questões? Se ela acertou 14 e ela errou 6, 14 mais 6, 20 questões que ela resolveu. Legal. Agora vamos voltar lá para cada um dos itens do nosso exercício. Então, entre o número de acertos e o número de erros, eu quero a razão entre o número de acertos e o número de erros. Então, vamos escrever em forma de fração. Então, eu vou colocar ali primeiro a informação escrito como uma divisão, uma sentença, para você ver como que fica também, tá? Então, quantidade de acertos foi 14, quantidade de erros foi 6. Então, 14 está para 6. Escrevi ali das duas maneiras. O que a gente tem que fazer agora, que é a outra exigência do enunciado? Que vejam, o enunciado que vai nos dizer o que a gente precisa fazer. Então, você precisa sempre voltar ao enunciado quando você está com dúvida. Então, lá no enunciado está dizendo que é para fazer na forma irredutível. Então, você tem que simplificar aquela fração 14 sextos, ou 14 está para 6. E como que eu simplifico? Bom, se 14 é um número par, 6 também é um número par, eu posso dividir ambos os números por 2. Então, dividindo numerador e denominador por 2, nós vamos ter 7 terços. Então, lá, 14 dividido por 2 dá 7 e 6 dividido por 2 dá 3. Beleza? Não tem como simplificar mais, porque 7 é um número primo, 3 também é um número primo, então não tem outro número que seja múltiplo dos dois para poder fazer a simplificação. Então, letra B. A razão entre o número de erros e o número de acertos. Então, número de erros da Ana Luísa foi 6, número de acertos foi 14. Vejam que agora eu vou inverter a ordem dos elementos. Eu vou mudar a razão. É outra razão agora. Então, fica 6 está para 14. Ali eu escrevi das duas maneiras, então, tanto quanto a sentença com os dois pontos ali da divisão, tanto em forma de fração. E o que o enunciado pede para nós? Para fazer a simplificação. Então, eu vou dividir numerador e denominador. Como são os mesmos números do item anterior, eu vou dividir por 2 outra vez. Só que vejam lá, agora fica a razão 3 para 7. Vejam que mudou a ordem dos elementos na razão. Então, é muito importante que você tome cuidado em relação a isso, tá? Então, tem que ler com bastante atenção o enunciado dos exercícios, ou das atividades, das situações problema. Faltou lá o item C, então eu vou colocar o quadrinho ali de novo para a gente ter as informações do ladinho. E agora a gente quer a razão entre o número de acertos e o total de questões. Bom, quantas questões ela acertou? Ela acertou 14. Quantas questões
tinha ao todo 20. Então, a razão é 14 está para 20. Escrita ali das duas maneiras possíveis. E agora nós vamos simplificar. Por quanto? 14 e 20 também são números pares, então eu posso simplificar por 2. 14 dividido por 2 é 7, 20 dividido por 2 é 10. Não tenho mais como simplificar. Agora, mais uma questão. Essa questão eu vou fazer para vocês agora, não estava no enunciado. Qual foi o percentual de acertos da Ana Luísa no teste? Como que a gente pode fazer essa quantidade ser representada em taxa percentual, em porcentagem? Como é que a gente faz isso? Então, acompanhe aqui comigo que eu vou mostrar para você. Então, olha só, os 7 décimos que nós temos lá, que é a razão simplificada entre o total, o número de acertos da Ana Luísa e o total de questões do teste que ela fez, a gente quer escrever em forma de porcentagem. Como que a gente faz isso? Então, a gente vai escrever uma nova fração, uma fração equivalente a essa, que tem o denominador 100. Mas que para o meu denominador ser 100, eu tenho que fazer uma multiplicação aqui. 10 vezes quanto que vai dar 100? 10 vezes 10. Como nós estamos trabalhando com fração, se eu multiplico por 10 o denominador, o numerador eu também tenho que multiplicar por 10. Isso é muito importante. Quando eu multiplico numerador e denominador pelo mesmo número, quando eu divido numerador e denominador pelo mesmo número. Muito cuidado com isso, tá? Bom, então aqui eu fiz 10 vezes 10 que deu 100, 7 vezes 10, 70. Se nós temos 70 sobre 100, 70 por 100, então nós temos 70%. Então, se fosse um exercício que perguntasse qual foi o percentual de acertos da Ana Luísa no teste, e ele só tivesse te dado aquelas informações lá de quantidade de acertos e quantidade de erros, como que você resolveria essa situação? Você montaria a razão, encontraria lá uma fração equivalente com o denominador 100 e escreveria a porcentagem. Essa é uma forma de fazer. Existem outras formas de resolver se fosse uma pergunta assim. Mas fica aqui como dica para você quando você precisar encontrar uma situação dessas pela frente. Muito bem. Então, vamos agora observar algumas situações que nós chamamos de razões especiais. Você já vai entender por que recebe esse nome. Então, você já viu aquela imagem ali em algum lugar? Você já viu isso? Provavelmente sim. Lá nos livros de geografia, nos mapas, aquilo ali nós chamamos de escala. A escala pode aparecer daquela forma gráfica, né, que tem ali as barrinhas, pode aparecer em forma de razão, ali com os 2 pontinhos. O que a escala indica? Ela indica quantos centímetros do desenho lá no papel, lá no desenho, no mapa, no croquis, quantos centímetros aquela medida ali representa no real. Então, ali na minha escala do exemplo, 1 centímetro equivale a 440 quilômetros. Se eu transformasse o 440 quilômetros em centímetros, olha ali a linha de baixo. 1 centímetro está para 44 milhões de centímetros. É muita coisa, né? Então, como que a gente representa a escala? Então, escala é uma razão. E a razão entre o quê? Entre a medida no desenho e a medida real. Então, essa é uma razão que nós chamamos de razão especial. Outra razão que nós chamamos de razão especial é a velocidade média. Onde que aparece velocidade média? Você já deve ter observado lá nas placas de trânsito, lá 60 km/h. O que será que é isso? Quilômetros por hora. No velocímetro lá do carro, da moto, do ônibus. Então, velocidade média também é uma razão. É uma razão entre o quê? Entre a distância percorrida pelo tempo gasto para percorrê-la. Outra razão especial também que vocês já devem ter visto lá nos livros de geografia é o que a gente chama de densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É a razão entre a quantidade de habitantes daquela região pela área, pelo tamanho daquela região. E a unidade de medida da densidade demográfica é habitantes por quilômetro quadrado. Então, você já deve ter visto essa informação no livro de geografia. Então, vejam só como as informações vão se intercalando, vão se conectando, que um componente precisa do outro. Legal, né? Bom, agora
você vai pegar lá o seu caderno, vai registrar essa problematização, vou fazer a leitura para você e vou dar um tempinho para você resolver. Então, em um mapa, a distância em linha reta da cidade A até a cidade B é de 4,5 centímetros ou 4,5 centímetros. Se o mapa está na escala 1 centímetro para 440 quilômetros, então 1 centímetro do papel representa 440 quilômetros. É aquela escala lá do exemplo que eu mostrei. Qual é a distância real entre cidades? Como será que a gente vai resolver isso? Vou te dar uma dica. Já vou mostrar ali, ó. Usa a razão especial. Medida no desenho está para a medida no papel, a medida real, tá? A medida do papel, que é a do desenho, para a medida real. Então, eu vou dar um tempinho para você resolver e a gente já volta. Então, conseguiu fazer? Ai, professora, não sei nem por onde começa. Calma, respira e vem aqui comigo que você já vai entender. Então, olha só, nós estamos falando de razão, uma razão especial chamada escala, e nós temos algumas informações ali no enunciado. Então, veja só, medida no desenho está para a medida real. O que a gente tem de informação em relação à escala no enunciado? Nós temos lá que 1 centímetro do desenho, do papel, do mapa, corresponde a 440 quilômetros. As unidades de medida estão diferentes ali, mas nós podemos trabalhar assim na escala, tá? Você já vai entender melhor. Bom, qual seria a outra informação que nós temos lá no enunciado? Nós temos que a distância entre as cidades no papel é 4,5 centímetros. Então, eu tenho essa informação. E o que eu quero descobrir? A distância real entre essas cidades, usando a escala que o nosso mapa nos mostrou, né? Bom,
qual que é a minha dica? Coloca ali do ladinho, depois aquele igual, a escala usando a informação que o exercício deu. Como assim, professora? Bom, 4,5 centímetros no desenho corresponde a x quilômetros no real. Eu não sei qual é a distância real, por isso que eu chamei de x. Lembra lá da nossa aula de equações que eu falei que um valor desconhecido a gente pode utilizar uma letra? Pois é, então eu coloquei ali x. Existem várias formas de resolver esse exercício, eu vou te mostrar uma delas, uma possibilidade, tá? Então, observa o seguinte. Lembra lá naquele quadro, lá no início da aula, que eu falei sobre os canhotos, a quantidade de canhotos em relação ao total de pessoas, e eu fui multiplicando numerador e denominador, numerador e denominador? Eu vou usar essa mesma ideia aqui. Então, vejam só. Era 1 centímetro, agora é 4,5 centímetros. Então, eu multipliquei o 1 por 4,5 ou 4 inteiros e 5 décimos. Se o numerador eu multipliquei por esse valor, o denominador eu também preciso multiplicar por esse valor. Então, quando nós fizermos lá 440 vezes 4,5 ou 4 centímetros e 5 décimos, nós vamos ter a resposta, o valor x, os x quilômetros que correspondem no real. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui para você, se você ainda tem um pouquinho de dúvida na multiplicação com decimais, eu vou fazer o cálculo para você ver. Então, olha só, eu vou fazer aqui para você o cálculo do 440 vezes 4 inteiros e 5 décimos, que é o nosso 4,5. Então, olha lá, 440 vezes... Quando eu vou armar a conta, não tem problema eu colocar o xizinho que a gente já está acostumado. Aqui a gente não vai confundir com a incógnita, tá? Então, aqui não tem problema. Se eu estivesse fazendo uma expressão, aí sim você tem que colocar o ponto. Então, vezes 4 inteiros e 5 décimos. Como que funciona a multiplicação? Na multiplicação, você faz o cálculo e esquece um pouquinho a vírgula. Deixa a vírgula paradinha, quietinha e multiplica normal, como se fosse 440 vezes 45. Então, faz a multiplicação lá. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Aí, como nós estamos multiplicando agora o número 4, que se fosse aqui unidade, dezena e centena, seria dezena, por isso que a gente pula um espacinho. Então, a gente deixa um espaço sem nada. Se você quiser, você pode colocar um zero. Tem professor que ensina colocando zero ali. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Ó, esse aqui eu não tô usando mais, tá? Vou apagar ele aqui para você não se confundir. Então, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16, mais o 17. O que a gente faz agora? Soma as quantidades. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. 6 mais 2, 8. 7 mais 2, 7. 8, 9. Nossa, a professora contou nos dedos. Não tem problema você contar no dedo. O importante é que você faça o cálculo corretamente. Não tenha vergonha disso, tá? Não tenho nada mais um. Se fosse 440 vezes 45, essa seria a resposta, 19.800. Mas não é. Nós estamos multiplicando um número decimal. Então, a gente precisa contar aqui o total de casas decimais, a quantidade de casas depois da vírgula. Então, no 440 não tem nenhuma. Mas no 4,5, que é o 4 inteiros e 5 décimos, nós temos uma casa. Então, é uma casa decimal. Então, lá na resposta, nós contamos do final para o começo uma casa decimal e colocamos a vírgula. Então, uma, tá aqui, ó. Vou contar uma casa. Coloco a minha vírgula. Mas vejam só, 1980,0. Esse vírgula zero aqui, tá fazendo alguma diferença, assim, que, nossa, preciso realmente representar esse número, preciso escrever esse vírgula zero? Quando é vírgula zero e não tenho nenhum outro número diferente de zero, aí eu não preciso escrever, tá? Olha só, 1980,0 é a mesma coisa que 1980 sem o vírgula zero, certo? Mas atenção,
Eu só posso escrever assim porque aqui eu não tenho outro número que seja diferente de zero. Por exemplo, se fosse 0,01, aí eu poderia tirar esse zero? Aí não pode, tá? Então, existem situações que a gente pode tirar esse último zero porque ele não vai mudar o número que eu tenho. Mas existem situações que eu não posso, então tomem cuidado em relação a isso. Então, vamos voltar lá para a tela. Então, como que ficou lá a nossa relação? 4,5 centímetros no papel corresponde a 1.980 quilômetros no real, na realidade, a distância real entre as duas cidades, que foi o resultado daquela multiplicação. Então, resposta à distância real entre as cidades é 1.980 quilômetros. Legal, né? Olha só, aquelas razões que nós escrevemos ali, o 1 está para 440, o 4,5 centímetros está para 1.980, são iguais. Então, é isso que elas têm em comum. Quando nós temos duas razões que são iguais, nós chamamos isso de proporção. Então, quando duas razões são iguais, elas formam uma proporção. Matematicamente, nós temos lá que se a razão entre A e B é igual à razão entre C e D, dizemos que A está para B, assim como C está para D. Isso é uma proporção. Então, vejam como eu faço a leitura. Quando a gente tem ali uma razão igual a outra razão, nós fazemos a leitura daquela forma. A está para B, assim como C está para D. Então, aqui alguns exemplos de proporções. Então, eu coloquei as razões separadinhas por retângulos para você entender que aqueles ali são exemplos de proporções, porque a primeira é equivalente à segunda. Se você fizer o cálculo na calculadora lá, 1 dividido por 10 vai dar a mesma coisa que o 10 dividido por 100. Se você fizer o 342 dividido por 4, vai dar o mesmo resultado de 85,5 dividido por 1. 85,5, o jeito correto é 85 inteiros e 5 décimos. Beleza? Mesma situação lá no outro. Agora eu quero que você observe mais uma questão interessante. Se a gente, em uma proporção, nós chamamos o primeiro número da proporção, lá o 1, por exemplo, e o último número da proporção, que é o 100, nós chamamos de extremos. E os números que estão no meio, nós chamamos de meios. Como assim, prof? É porque a gente pode representar em forma de expressão. Lembra lá que eu posso fazer 1, 2 pontinhos, 10 igual a 10, 2 pontinhos, 100? Então, os números que estão nas pontas a gente chama de extremos, os números que estão no meio são os meios. Então, observem o que acontece quando a gente multiplica 1 vezes o 100. Então, a gente multiplicou ali os extremos, vai dar 100. E se eu fizer outra multiplicação dos meios, 10 vezes 10? Vai dar 100 também. Será que isso acontece nas outras proporções? Olha só, quando a gente multiplica os extremos e quando a gente multiplica os meios. Quando a gente multiplica os extremos e quando a gente multiplica os meios. Está dando o mesmo resultado. Então, se a minha proporção for essa, A está para B, assim como C está para D, será que também dá? Nossa, professora, mas você está usando só letras. Mas também vai dar. A vezes o D vai dar a mesma resposta que o B vezes o C. Mas, prof, você está usando letra, como é que você sabe que vai dar a mesma coisa? Porque ali eu estou usando letras para generalizar, para dizer o que acontece no geral, para não definir um exemplo específico como eu fiz nos casos anteriores. Então, eu vou fazer a definição matemática, então, da propriedade fundamental da proporção. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, se A está para B, assim como C está para D é uma proporção, então nós temos isso aqui. A vezes D é igual a B vezes C. Então, agora, mais um exercício para você fazer. Pega lá o seu caderno, registra e a gente já volta.
comigo conferir como foi a sua resolução, se você conseguiu resolver, se não conseguiu. Fica tranquilo e acompanha lá a resolução. Então, a gente vai aplicar a propriedade fundamental da proporção. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, y vezes 12 é 12y. 3, isso é igual a 3 vezes 8, que é o 24. O 12, nós precisamos tirar o 12 ali do primeiro membro para deixar o y sozinho. Então, a gente vai utilizar a propriedade, a operação inversa do 12 vezes. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, vai ficar y igual a 24 dividido por 12. Fazendo essa divisão, nós temos y igual a 2. A letra B talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade porque tem dois termos em cima ali da primeira razão. Então, olha só, quando a gente tem essa situação, a gente faz a multiplicação e coloca dentro do parênteses. Então, eu preciso fazer x mais 6 vezes 3, mas não é a multiplicação só o 6 por 3. São todos os elementos que estão ali em cima. Então, nós utilizamos os parênteses e vamos utilizar a propriedade distributiva. Então, deixa eu só montar direitinho aplicando a propriedade fundamental. Então, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, essa informação, essa multiplicação é igual a 2 vezes 6, que é 12. Como que nós resolvemos, então, o primeiro membro ali que tem aquela multiplicação e eu coloquei os elementos dentro do parênteses? Nós usamos a propriedade distributiva, a gente vai distribuir a multiplicação. Então, 3 vezes o x é 3x. 3 vezes o mais 6 é mais 18. Vejam só, se eu tivesse 5 elementos dentro daquele parênteses, eu teria que distribuir o fator 3 para todos eles. Como ali só tem dois termos, eu fiz duas multiplicações, certo? Isso é igual a 12. Então, agora eu resolvo a equação do primeiro grau normalmente. Então, para deixar o x isolado, sozinho, eu vou tirar o mais 18. Então, eu vou continuar na outra tela. O mais 18 vai para o segundo membro com a operação inversa dele, que é a subtração. Então, fica 3x igual a 12 menos 18. Resolvendo aquela conta ali, nós temos 3x igual a menos 6. Agora, para deixar o x isolado mesmo, quem que precisa sair do primeiro membro? O 3. Só que o 3 está multiplicando. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, nós temos x igual a menos 6 dividido por 3. E agora, resolvendo essa divisão, um número negativo dividido por um número positivo. Vai continuar um número negativo. 6 dividido por 3, 2. Então, a resposta é x igual a menos 2. Muito bem. O que nós aprendemos hoje, então? Hoje nós falamos um pouquinho a respeito de razão e proporção, vimos algumas razões especiais e vimos também a propriedade fundamental da proporção, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho melhor esses assuntos, que você tenha gostado da aula. Fique em casa, cuide-se, use máscara, álcool gel e até a próxima. Tchau, tchau!